Sua articulação inchou, está vermelha e dolorida. Pode ser hiperuricemia, condição que ocorre quando a taxa de ácido úrico fica elevada. Antes de tudo, é importante você saber que é normal ter ácido úrico no organismo. A substância é uma espécie de resto, material resultante do metabolismo de uma proteína chamada purina, presente em muitos alimentos. O problema é quando ela se acumula em grandes quantidades. Aí, pode gerar dores nas articulações, cálculos renais, hipertensão e até problemas cardiovasculares. Quais são as causas? Cerca de 40% das pessoas com excesso de ácido úrico apresentam histórico familiar do problema, o que permite afirmar que existe uma influência genética significativa. No entanto, outros fatores podem contribuir para seu surgimento, como alimentação, consumo excessivo de álcool, uso de certas medicações e a presença de outras doenças. Os homens costumam ser os mais afetados pelo problema, pois o estrógeno, hormônio feminino, tem efeito uricosúrico, que estimula a eliminação do ácido úrico pela urina. Por isso, a hiperuricemia é rara em mulheres que ainda não estão na menopausa. Os principais sintomas. Algumas pessoas podem ter somente crises agudas de artrite, inflamação das articulações que causa dor e rigidez. Em outros, o excesso de ácido úrico gera um material parecido com um cristal que, ao ficar retido no corpo, dá origem à gota, problema em que, geralmente, punhos, cotovelos, tornozelos, joelhos ou dedos dos pés ficam muito doloridos, inchados, vermelhos e com aumento da temperatura na pele da região afetada. Em excesso na urina, esses cristais ainda podem dar origem a alterações nas funções dos rins ou cálculos renais, além de causar hipertensão, artrite e problemas cardiovasculares. Quando se preocupar com o ácido úrico, o paciente com hiperuricemia deve ser tratado sempre que tiver alguma doença relacionada ao surgimento de cristais de urato. Só é indicado o tratamento para pessoas sem qualquer sintoma, como gota e artrite, quando os valores sanguíneos de ácido úrico ficam, de forma persistente, acima de 13 mg/dl nos homens ou 10 mg/dl nas mulheres. Pessoas do sexo masculino com índice maior do que 7,0 mg/dl e do sexo feminino acima de 6,0 mg/dl já devem tomar certas precauções para que a taxa da substância no organismo não aumente. As principais medidas são: evitar alimentos ricos em purina, como bacon e outras carnes de porco, peixes e frutos do mar, vísceras, coração de galinha, rim, fígado, miolo etc., embutidos, ovos de peixe e bebidas alcoólicas, especialmente a cerveja. O paciente também precisa beber de 1,5 a 2 litros de água por dia e, se estiver com sobrepeso, emagrecer. Como manter o ácido úrico sob controle? A principal recomendação é ter um estilo de vida saudável, praticar atividades físicas regularmente, evitar o sobrepeso e manter uma alimentação equilibrada. Também é importante maneirar no consumo de bebidas alcoólicas. Todas essas atitudes ajudam a controlar os fatores de risco para o ácido úrico e ainda trazem um melhor controle metabólico, reduzindo o risco de outras doenças, melhorando sua qualidade de vida de maneira geral. O que é gota? A principal consequência do nível elevado de ácido úrico é a artrite gotosa, conhecida popularmente como gota. Ela pode ser dividida em primária e secundária. A primária acontece por um erro inato do metabolismo das purinas no organismo, um defeito enzimático específico. Nesse caso, há a superprodução de ácido úrico e ou falha na excreção renal de urato mais comum. Já a gota secundária é aquela que surge durante o desenvolvimento de algumas doenças, como leucemia, linfoma, anemia hemolítica, psoríase, hiperparatireoidismo, entre outras. Também pode ser gerada pelo uso de medicamentos diuréticos, ácidos salicílicos e L-dopa. Ou ainda quando o indivíduo segue uma dieta rica em purinas, fica debilitado por falta de alimentação ou sofre desidratação grave. Quais são os sintomas de gota? A gota pode ser dividida em 3 momentos: a artrite gotosa aguda, os períodos intercríticos e a gota crônica. A fase de artrite gotosa aguda é caracterizada por uma crise súbita de dor articular. Ela costuma comprometer uma única articulação, associada a calor, rubor e edema local. A parte do corpo mais afetada costuma ser o dedão do pé, mas pode atingir as articulações dos outros dedos também, além do dorso, tornozelos, joelhos, punhos, mãos ou cotovelos. Durante uma crise aguda de gota, podem ocorrer febre e calafrios.
A duração varia de horas a poucos dias. Finalizada a crise aguda de gota, o paciente passa para o período intercrítico, quando não tem sintomas. A duração varia bastante, tanto que uma segunda crise de gota aguda pode acontecer no período de 6 meses a 10 anos. Porém, na maioria dos casos, ocorre entre os 6 e 24 meses após a primeira crise. Se a gota não for tratada adequadamente, tende a favorecer ataques subsequentes mais graves e prolongados, além de reduzir o período intercrítico. Isso faz com que os sintomas não se resolvam completamente, havendo comprometimento de mais de uma articulação. É aí que a pessoa chega à fase de gota crônica. Nela, os períodos livres de sintomas desaparecem, e o paciente apresenta quadro de dor contínua em mais de uma articulação, associada a outros sinais de inflamação, como edema e calor, que levam a deformidades e ao surgimento de tofos, nódulos resultantes do acúmulo de cristais de ácido úrico. Geralmente, os tofos são indolores, mas podem surgir em várias partes do corpo e limitar a mobilidade da articulação perto de onde se localizam, além de ulcerar e drenar uma secreção que lembra pó de giz molhado. Durante toda a evolução da gota, o aumento do ácido úrico no sangue, hiperuricemia, pode causar dano aos rins. Como é o tratamento da gota? Em princípio, o tratamento tem como principal objetivo controlar a crise aguda de gota e prevenir que ela retorne. Para isso, são utilizados medicamentos que amenizam a dor e inflamação das articulações, aliados a recomendações de repouso e compressas de gelo. Também são indicados, pelo médico, remédios que reduzem o nível de ácido úrico no organismo, conhecidos como hiporicemiantes, que podem diminuir a produção de ácido úrico ou ainda aumentar a excreção da substância pela urina. A escolha do medicamento depende de fatores como idade, função renal, presença de cálculos nos rins e do histórico de alergias. Medidas de incentivo para que o paciente adote mudanças de hábitos de vida mais saudáveis devem sempre ser adotadas. Qual especialista procurar? O reumatologista é o profissional que possui a especialização mais apropriada para diagnosticar e acompanhar pacientes com gota. Além do diagnóstico adequado, é igualmente importante uma visão global da doença, assim como do comprometimento articular, pois ela afeta o corpo todo, não sendo apenas um tipo de artrite. Tanto nas fases de artrite gotosa aguda quanto na de gota crônica, uma avaliação cuidadosa é importante para afastar ou identificar outras enfermidades que possam se associar ou serem confundidas com a gota, como infecção da articulação, artrite séptica e osteoartrite, além de doenças relacionadas à alteração de metabolismo de outros tipos de cristais, como a condrocalcinose. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa informação, deixe seu joinha e acione o sininho, e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. Ponto.